Transferência mundial concluída. Uma voz ecoou na minha cabeça e um mundo branco surgiu diante dos meus olhos. Normalmente, eu teria baixado a guarda, mas não dessa vez. Enquanto olhava ao meu redor, alerta e consciente do que me cercava, uma voz familiar me chamou ao meu lado. Ufa, tanta coisa aconteceu dessa vez, e aí, Ed? Não, não é nada. A paisagem ao meu redor permanecia inalterada, e tia estava definitivamente de volta comigo. Finalmente relaxei os ombros e soltei um longo e lento suspiro. Fuu. Parece que é igual ao de sempre. Então isso significa. Virei-me e olhei para as portas atrás de mim. A porta para o mundo de onde acabávamos de sair tinha o número 004, e a nova porta, que ainda não havia sido aberta, tinha o número 005 gravado nela. Não deveria ser 028? Isso significa que no caminho não foi pulado ou algo assim, mas a ordem foi trocada? Se houvesse um grande número de portas em sequência nos mundos que eu teria pulado, teria dificuldade em entender o que estava acontecendo, mas isso também era algo preocupante. Será mera coincidência que tenham estado na mesma ordem até agora, ou é inerentemente aleatório? Ou apenas os 3 primeiros são fixos, e os seguintes não? Não, falta pouca informação. No mínimo, não sabíamos quais seriam os critérios para o próximo mundo para o qual iríamos saltar, a menos que abríssemos a próxima porta. Será que saltaríamos para o mundo correto novamente, ou para o 0029? Havia muitas coisas que não sabíamos, como se o mundo que deixamos para trás seria escolhido novamente ou qualquer coisa. Ei, Ed? Por que você fica olhando para a porta assim que volta? Mesmo que a gente vá para outro mundo, eu pelo menos gostaria de saber o que aconteceu com aquelas crianças. Ah, sim. Vamos ler então. A pedido de tia, caminhei até a mesa. Sobre a mesa, havia um livro intitulado O 004 Graus Mundo, Registros da História do Herói. Parece que não havia dúvidas de que a ordem em que vivenciamos esse período seria consistente. Nunca ensinei nada para tantas crianças antes. Será que o que eu ensinei a elas ajudou? Quem sabe? Bem, descobriremos em breve. Abrindo as páginas do livro, lemos lentamente o conteúdo. A primeira coisa escrita no livro era a infância atormentada de Miguel, quando ele foi descoberto ainda criança com um talento excepcional, mas nunca mais se desenvolveu. Não foi tão devastadora quanto a de um vagabundo das favelas, mas os sentimentos de inveja e desprezo que foram martelados na mente do jovem Miguel certamente corroeram seu coração. Ele realmente deve ter passado por momentos difíceis. Eu sei. Se tivéssemos nos conhecido naquela época, eu não deveria dizer isso. Se tivéssemos nos conhecido 6 anos antes, Miguel não teria sofrido. Mas, por outro lado, se tivéssemos nos conhecido 6 anos depois, o coração de Miguel poderia ter sido distorcido e despedaçado. Era tarde. Mas não tarde demais. Lembrando da expressão no rosto de Miguel quando nos despedimos, seria o cúmulo do absurdo discutir qualquer outra possibilidade. A partir daí, descrevi a vida de Miguel como estudante. O primeiro ano de sua vida escolar incluía nossa presença, mas também informações que nem nós, que estávamos lá, poderíamos saber. Entendo, então esse foi o motivo do ataque. O ataque de Nord, que não existiu na primeira rodada, foi aparentemente resultado de uma manobra do Lorde Demônio do Norte, que se sentiu ameaçado pelos alunos que eu e Tia havíamos fortalecido, como se os tempos estivessem avançando. Bem, se me perguntarem, isso era verdade. O fato de uma criança de apenas 12 anos ser capaz de usar magia espiritual suficiente para abater hordas de Nord, ainda que unilateralmente a uma distância segura, tornava suas habilidades completamente diferentes das dos anos anteriores e da primeira rodada. Se tais coisas continuarem a aumentar no futuro, será natural querer atacar a escola onde elas se originaram, mesmo que seja pela força. No entanto, esse plano foi frustrado pelos esforços meus, de Tia, de Miguel e dos outros. Miguel e os outros, que cresceram em segurança, começaram a participar da batalha contra Nordes, como planejado, e... O último capítulo O Santo da Espada Inacabada ou no 004 Graus Mundo Registros da História do Herói.
Num momento crucial da história, que mais tarde seria chamado de O Despertar dos Espíritos, a primeira geração do Santo da Espada Miguel e seus companheiros finalmente conseguiram estabelecer uma base no continente norte, que estava sob o controle do Rei Demônio, pela primeira vez na história da humanidade. Diferentemente dos usuários de magia espiritual da geração anterior, que só podiam lutar, os da nova geração possuíam habilidades necessárias para a vida humana, como ferreiro, agricultor e costureiro. E os ensinamentos que os levaram a esse ponto foram as palavras dos dois espíritos que mudaram o mundo. Por terem aprendido sobre a diversidade do potencial humano e a maneira correta de interagir com os espíritos, a nova geração de usuários de espíritos possuía uma variedade de habilidades e podia usá-las em combinação com a magia espiritual convencional. Com a disseminação de seus ensinamentos, a humanidade finalmente teve a chance de revidar. Ao longo de um extenso período de tempo, eles fortaleceriam seus domínios no continente norte e, eventualmente, derrotariam o Rei Demônio. O Santo da Espada Miguel também dedicou sua vida a essa batalha e, junto com seus dois amigos, Nesh, o primeiro ser humano a dominar a magia espiritual de todos os atributos sem um contrato espiritual, e Thomas, o insensato usuário do espírito do fogo que incinerava todos os seus inimigos com o poder de Sara, o ictiossauro escarlate com quem tinha um contrato, massacrou mais de 10.000 nórdicos antes de sua morte aos 78 anos. Essa foi, e ainda é, a maior batalha da história da humanidade. Ele disse: "Eu sou um novato que nem sequer consegue cortar a lua, ainda estou longe de dominar esta espada." Continuou a usar sua espada delicada favorita durante toda a sua vida, que foi passada adiante após sua morte como um símbolo dos santos da espada, mas somente Miguel foi capaz de empunhá-la adequadamente como arma. Aquele idiota, eu te disse para mudar isso. Não consegui evitar dizer essas palavras ao terminar o livro. Não havia menção ao físico de Miguel, mas o fato de não haver menção de que ele fosse particularmente pequeno ou algo do tipo sugere que ele era um adulto normal. Devia ser muito difícil manejar aquela espada naquele estado. Era curta demais para cortes comuns e longa demais para ser usada como reserva. O fato de ele continuar a usá-la e ser tão habilidoso a ponto de ser chamado de Santo da Espada. Se ele usasse uma arma adequada, provavelmente seria mais forte do que eu. Quer dizer, ele devia ser forte. Se fosse uma luta mortal usando a habilidade de banimento, não havia como habilidades puras com espada derrotarem um herói bem treinado. E ainda assim, havia essa sensação incômoda de ser respeitado como mentor por alguém assim pelo resto da vida. Fufu, vocês todos fizeram um ótimo trabalho. Sinto muito por não ter podido presenciar isso com meus próprios olhos desta vez também, mas pensando bem, é incrível poder saber o resultado final de tudo isso, mesmo que seja apenas por escrito, não é? Acho que é verdade. Tia pode ser capaz de ver uma ou duas coisas até o fim, mas um ser humano normal pode chegar ao fim da vida sem ver sequer uma coisa. Quer dizer, em primeiro lugar, caminhar por mundos completamente diferentes e conhecer seus destinos, isso deve ser como ser um Deus. Deus, o que somos nós? Como podemos fazer isso? Tia fez uma pergunta genuína, mas eu não tinha a resposta. Quer dizer, se alguém soubesse, me contasse primeiro. Eu também não sei sobre isso, mas, normalmente, é exatamente isso que Deus ou seja lá o que for está fazendo por algum motivo, não é? Não, eu também não sei o motivo disso. O motivo é que ele queria salvar o mundo ou algo assim. Os mundos têm estado melhores com a interferência do Ed até agora, certo? Eu não diria não, mas você sabe. Essa era certamente a possibilidade mais provável, mas isso significaria assumir que eu queria uma segunda chance. Claro, a outra parte era Deus, então se ela dissesse que sabia de tudo isso e estivesse agindo de acordo, eu teria que concordar. Isso significa que existe um motivo para eu ter sido enviado a este mundo, murmurei. Se tudo fosse da vontade de Deus, então deveria haver alguma razão para termos sido enviados ao mundo 028 em vez do mundo 004 neste momento. Mas, pelo que eu entendi, os mundos eram todos independentes, e eu não acho que houvesse uma maneira de que se você fizesse algo em um mundo, isso afetasse os outros mundos. E o mesmo acontecia conosco. Se eu voltasse para cá, minha idade física retrocederia e eu mesma não conseguiria usar minhas habilidades de banimento.
Bem, e a tia? Ei, tia, eu nunca te perguntei, mas que efeito as habilidades que você adquiriu quando voltou do mundo da Rebeca tiveram em você no final das contas? Hã? Ah, eu nunca te contei. Tia respondeu à minha pergunta com leveza. Depois, sorriu e sua mão afundou no vazio. Tada. O que você acha? Tia, com um olhar presunçoso no rosto, segurava uma das espadas de aço que eu tinha guardada. O quê? Fufu, o que você acha? Com a habilidade Banco Único, agora posso tirar e colocar o conteúdo da caixa de estranhos do Ed? Agora posso colocar e tirar coisas. Eu ia te surpreender, mas esqueci completamente. É bem pesada. Tia riu alegremente e tentou colocar a espada no chão à minha frente enquanto eu exclamava. Mas eu segurei sua mão com uma expressão séria no rosto e fui direto para o lado de tia. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ah, não, não, não. Não é como se eu fosse fazer alguma coisa com os pertences do Ed. Se eu te enganei. Não, não isso. Como você pode usar suas habilidades aqui? O quê? Como assim? Como? Por quê? Repeti o porquê e gaguejei diante de tia, que pareceu um pouco assustada com a pressão da situação. Apressei-me a tentar abrir a caixa do estranho, mas minha habilidade ainda não estava ativada e minha mão apenas agarrava o vazio. Por quê? Por que só a tia podia usar aquilo? Desde quando? Eu queria fazer 1 milhão de perguntas. Ha! Ei! O que você está fazendo, Ed? Bati com a cabeça na mesa e tia gritou em pânico. Talvez eu não pudesse ou não quisesse me machucar neste mundo, mas mesmo assim, a dor intensa que senti na cabeça trouxe um pouco de calma aos meus pensamentos que estavam prestes a sair do controle. Ufa! Ok, já me acalmei. Desculpe, te assustei? Tudo bem, mas o que está realmente acontecendo? Talvez eu já tenha explicado isso para você, mas não posso usar minhas habilidades de banimento aqui no mundo branco. O quê? Isso significa que você não pode sacar uma espada ou algo do tipo aqui, como eu fiz agora. Nunca pensei nisso porque sempre vamos direto para o próximo mundo. Bem, sim. Porque agora, a tia usou aquilo. Banco único. Fiquei surpreso ao ver você usar aquilo. Desde quando você aprendeu a usar habilidades aqui? Hã? Desde quando, não desde o começo? O que te faz pensar assim? Eu consigo ir para mundos diferentes com o Ed porque consigo usar a primeira habilidade e que me foi dada, certo? Se eu não pudesse usar esse poder neste mundo, então eu não teria conseguido ir com você em primeiro lugar, certo? O quê? Lancei-lhe o olhar mais idiota que provavelmente já fiz em toda a minha vida enquanto ela dizia isso com uma cara fechada. Ah, é mesmo. Isso mesmo. A primeira habilidade de banimento da tia, aperto de mãos, que permitia viajar entre mundos com a pessoa com quem você apertasse as mãos. Se isso não tivesse sido ativado, então com certeza a tia seria a única que restaria aqui. Ed? Não, não é nada. Só estou me sentindo burro e estúpido. Desculpe? Você não fez nada. Mas, sim. Isso explicaria muita coisa. Fufufufu. Consigo imaginar uma infinidade de coisas que poderiam ser feitas se a Stranger Box pudesse ser aberta também neste local. Por exemplo, atualizar o equipamento inicial. Se trocássemos para um equipamento diferente do que temos agora ao chegar a outro mundo, seria útil poder nos equipar com ele desde o início. Se esse equipamento inicial fosse o mesmo que tínhamos quando atravessamos o mundo, talvez pudéssemos multiplicar nosso valioso arsenal. Mas não é só isso. Por exemplo, se pudéssemos trazer materiais de outros mundos para este construir uma forja, seríamos capazes de criar armaduras do jeito que quiséssemos neste mundo onde o tempo parece ter parado. Então, poderíamos criar coisas que demandam muito tempo e outras coisas do tipo sem preocupações, e outras coisas como não consigo parar de ficar animado. Uau,
O Ed está com aquela cara de novo. O quê? Não estou pensando em nada de ruim. O que você quer dizer com isso, de novo? Tia me olhou com uma expressão carrancuda enquanto eu ria incontrolavelmente. Tentei rapidamente disfarçar minha expressão, mas a atitude de tia não mudou. Tanto faz. Ah, e que habilidade eu vou ganhar dessa vez? Diversão. Cantarolando alegremente, tia colocou a mão sobre o cristal pálido e brilhante. Como de costume, a luz foi absorvida pelo corpo de tia, e seus olhos, que já eram grandes, se arregalaram ainda mais. Uau, eu consigo algo assim. Fufu. Ah, que tipo de habilidade você conseguiu desta vez? Você quer saber? Claro, ou você vai dizer que é segredo de novo? Com exceção da primeira vez, tia sempre me irritava e nunca me contava quais habilidades tinha aprendido. Até então, eu achava que precisávamos ir para outro mundo para usá-las, então pensei, acho que ela quer praticar antes de usar de verdade, mas se ela conseguiu usar as habilidades aqui sem problemas, então não preciso me preocupar com isso. Tudo bem. Então segure minha mão. Assim. Quando segurei a mão de tia, que surpreendentemente ela concordou em me mostrar com facilidade, seu corpo relaxou repentinamente e ela fechou os olhos. O quê? O que está acontecendo? Sim. O quê? Que diabos é isso? Ouvi a voz de tia dentro de mim quando a vi perder a consciência repentinamente. Olhei em volta, mas não havia sinal do fantasma de tia. Então isso significava: estou possuído pela tia. Não seja tão presunçoso. Bem, sim. O nome da habilidade é engajamento do coração e o efeito é fazer com que minha consciência do coração resida na pessoa com quem você segura as mãos. Mas eu não posso mover meu corpo durante esse tempo, e você não pode entrar em ninguém. Pelo menos, parece que o único lugar para onde eu posso ir agora é para dentro do Ed. Entendo, o que posso dizer além de o quê? Não sei o que dizer. Fufufu, o que é isso? Não. Porque você, mesmo que diga que havia outra pessoa em mim. De alguma forma, me veio à mente a imagem de uma tia em versão chibi dando risadinhas. Não que eu me sentisse desconfortável com isso, mas eu não sabia como aceitar essa situação. Se você observar apenas o efeito, é como uma versão aprimorada de Missing Talk, não é? Não, mas não é uma fusão de consciência em vez do corpo estar desprotegido, é como coexistência? Isso é muito diferente? Acho que sim. Aliás, você deveria conseguir usar suas habilidades nesse estado. Uva! Uau, sério! Quando ativei a caixa estranha conforme instruído, minha mão foi facilmente engolida pelo vazio e tocou seu conteúdo. Assim, nesse estado, pude não apenas retirar o conteúdo da caixa estranha, mas também usar todas as minhas habilidades de banimento. É incrível! Isso vai expandir muito o leque de coisas que podemos fazer, sabe? Fico feliz que você esteja contente. Vou voltar agora. Você pode segurar minha mão mais uma vez? Assim. Coloquei a adaga que havia tirado da caixa do estranho sobre a mesa e segurei a mão de tia, que estava prostrada. Então, algo quente emanou de mim e, em troca da indescritível sensação de perda, tia, à minha frente, soltou um pequeno gemido. Cheguei. Bem-vindo de volta. Há algo errado com seu corpo? Estou bem. Não me sinto particularmente cansada. Entendo. Mas neste mundo, você não se machuca, então não há desgaste por causa disso. Mas o efeito é um efeito, e se for para ser usado em outro mundo, precisa ser cuidadosamente examinado. Ah, sim. Bem, se houver um lugar seguro no outro mundo, vamos dar uma olhada lá. Claro. E com isso, ambos nos levantamos de nossos assentos. As possibilidades neste mundo se expandiram exponencialmente, mas para consolidá-las, era imprescindível que partíssemos para o próximo mundo. Então, vamos para o próximo mundo, certo? Sim. Aliás, que tipo de mundo será o próximo?
Ah, não, sinceramente, não sei. Acho que não vai ser como antes, mas esteja preparado. Quando se tratava da ambiguidade da lei, não da ambiguidade da memória, a única maneira de lidar com isso era estar preparado. Bem, eu tinha certeza de que não havia nenhum mundo que estivesse em perigo no momento em que entrássemos, então, a menos que fossemos enviados para um mundo completamente novo que não conhecêssemos de forma alguma, e então eu faria o meu melhor para abusar de Deus. Ed, você está se tornando cada vez mais imprevisível ultimamente. Eca. Isso é. Brincadeirinha, brincadeira. Vamos lá, vamos embora. Me sinto derrotado. Com um grande sorriso no rosto, segurei firmemente a mão de tia. Caminhamos lado a lado e logo chegamos à quinta porta. Bem, vamos ver o que acontece. Bem, seja lá o que for que aconteça. O que? Não é nada. Com tia, isso não importava. Sentindo o calor de nossas mãos unidas, abri vigorosamente a porta à minha frente. Transferência mundial concluída. Ios. Fufu. Ao aterrissar no novo mundo, sorri para a espada de aço em minha cintura. Pelo menos agora eu não precisava me preocupar em causar uma boa primeira impressão todas as vezes. Bastava trocar de roupa e vestir algo um pouco mais elegante, e na maioria dos lugares eu seria visto como um guerreiro completo. Ufa, dessa vez tudo normal. Ao meu lado, tia murmurava alguns pensamentos desagradáveis. No entanto, como alguém que conhecia a importância da normalidade, não pude deixar de dar uma risadinha discreta. O quê? Normalmente você não é uma pessoa feliz? Acho que é melhor do que ficar numa caixa ou na frente de um monte de crianças, né? Fufu. Então, como é esse mundo? Ah, sim. Olhei ao redor, mas não havia nada de especial na paisagem. O lugar onde estávamos era uma área pouco arborizada ao longo da estrada, e assim que atravessamos as árvores, pudemos ver um vasto campo gramado. Além disso, o que parecia ser uma cidade podia ser visto ao longe, mas também era uma cidade muito comum, cercada por muros de pedra. Ei! Qual é a graça se a paisagem é tão banal e É isso aí! Que diabos! Ao ouvirmos uma voz daquelas vindo de perto, tia e eu, por reflexo, nos abaixamos e nos aproximamos da direção de onde vinha o som, trocando apenas olhares. Com cuidado, vasculhamos os galhos e folhas para não fazer barulho e, quando nos escondemos numa clareira entre as árvores, encontramos 3 figuras muito estranhas. Agora, levante essa bunda da cadeira e me dê o que você tem na mão. Não, eu não vou. Não vou deixar você ficar com isso. Uma mulher de cabelos loiros cacheados, que certamente exigiram muito esforço, e vestindo um vestido vermelho claro, inadequado para atividades ao ar livre, brandiu sua espada. À sua frente, um homem com traje de viagem cinza e capa verde escura estava encurralado, sentado no chão. Ambos eram jovens, na casa dos 20 anos. Posso sugerir que você me entregue seus pertences enquanto a senhorita está sendo gentil? Se cala a boca. De qualquer forma, se não tem jeito, não tem jeito. Ao lado da senhora estava um senhor de idade, que aparentava ter por volta de 60 anos. Embora estivesse vestido com um uniforme de mordomo fora de contexto, seus olhos eram penetrantes, e sua postura e aparência jovial sugeriam que ele havia treinado alguma forma de arte marcial. Nota da tradutora, sim, o mordomo Op. Ei, Ed, o que está acontecendo aqui? Qual deles devemos ajudar? Tia colocou a mão sobre a minha e falou comigo usando fala ausente. Era extremamente útil poder me comunicar sem fazer nenhum som num momento como aquele, mas eu não conseguia dar uma resposta imediata à pergunta dela. Como foi isso? Como a mulher estava bem vestida, tudo indicava que o homem havia roubado algo e estava prestes a recuperá-lo. No entanto, o mundo nem sempre era tão simples. Entretanto, usei vidro arco-íris e pareceu que a mulher tinha mais espaço para crescer, mas não era o suficiente para dizer que ela era heroína. Droga, por que não me lembro de nada desta vez? Mas não vou ficar de braços cruzados nesta situação. O que eu faria?
O que eu teria feito na primeira rodada? A dor de cabeça que me aguardava não aconteceu, e eu me perguntei, com uma leve impaciência, do que precisávamos era de informação, e essa informação estava bem diante de nós. Ah, sim. Não é fácil, eu disse. Chega. Então vamos fazê-lo sofrer um pouco. Oi. A mulher à sua frente desembainhou a espada levemente. Tentou então cravar a espada na coxa do homem, que caiu no chão, abrindo um buraco em sua perna, mas... Ops, foi mal. Com um estalo seco, minha espada atingiu a espada da mulher. Ela me olhou com desconfiança quando apareci em cena. Ara, quem é você? Não posso te dizer meu nome. Ara, entendi. Então, por favor, saia da minha frente, Claude. Ah! No instante em que a mulher gritou seu nome, o mordomo que a aguardava avançou furiosamente em minha direção. Quando acertei seu punho com minha espada, que parecia muitas vezes maior do que antes devido ao seu espírito de luta, ouviu-se um som um tanto menos alto e como metal batendo contra metal. Que som metálico é esse? Quão difícil é? Quer dizer, sem nenhuma explicação sobre a situação nem nada? Era isso que eu queria saber. Se você não entendeu, pergunte a eles mesmos. Em resposta às minhas ações que levaram a resposta extremamente simples e clara, a mulher à minha frente bufou e disse: Quando você interfere comigo, você é meu inimigo. Claude, livre-se deles. Ah! Não se preocupe, vou pegar leve com você a ponto de você não morrer. Não há nada para se alegrar. Ei, Nishan, por que você está sendo atacado? Perguntei ao homem. Oi. Ah, é isso mesmo. Por favor, me ajude. Isso depende do que você disser. Conversei com o homem que estava caído, enquanto se defendia da chuva de socos. Para ser sincero, eu poderia neutralizá-lo completamente invocando o Invencível, mas não era algo que eu estava disposto a demonstrar aqui. A situação eu não posso te contar, mas o que eu tenho é muito importante. Não posso te dizer. Ei, você entende a situação. Eu sei, mas não posso te contar. Se eu desistisse dessa situação, tudo acabaria ali, mas dizer honestamente eu não posso dizer-o em vez de me enganar com uma mentira descarada foi simplesmente estúpido. Do meu ponto de vista, porém, a balança estava ligeiramente a favor dele. Contudo, eu definitivamente não podia ficar do lado dele nesse momento. TSC, ei, senhorita. Se eu puder entender o motivo pelo qual você atacou esse cara, posso me retirar? Perguntei. Isso é. Ignorei a voz lamentosa atrás de mim e voltei meu olhar para ela, mas a mulher em questão me dispensou com um olhar entediante. Não precisa. Vai ser a mesma coisa se nos livrarmos de você. Claude, o que houve? Limpe essa bagunça logo. Sinto muito, Ojou-sama. Este parece ser bastante habilidoso. Cool. Ah, que bagunça. À luz da nova situação, com base na conversa até este ponto, a impressão de que essa mulher estava tentando se apropriar dos pertences do homem era forte, ao contrário da minha impressão inicial. Se agíssemos com retidão, poderíamos simplesmente nos livrar de ambos. Mas o maior dilema aqui era, qual deles é o herói? Se a jovem era uma heroína, quanto mais capaz de ignorar esse ato semelhante a um roubo, ela poderia até precisar de ajuda para encobrir o ocorrido. Por isso, estávamos agindo com cautela para não nos acomodarmos e cairmos em uma ruptura fatal, mas nem isso poderia se prolongar indefinidamente. Qual é a resposta correta? Se eu errar aqui, provavelmente não poderei mudar, certo? Eu não sabia pelo que eles estavam brigando, mas caso cometêssemos um erro, não poderíamos dizer ou recuperamos seus pertences, então nos juntem a vocês. Bem, ainda havia uma chance de cumprirmos as condições ficando por perto, na pior das hipóteses, mas isso era realmente o último recurso. Ah! Uau! Enquanto eu pensava nisso, a chuva de socos que me atacava não parava. Com um oponente tão forte, se eu não estivesse na segunda rodada deste mundo, não teria conseguido competir com ele, não é? Então eu não lutei na primeira rodada.
Ou GGH. Uma lacuna. G. Finalmente, uma dor de cabeça me atingiu no pior momento possível, e meu corpo foi arremessado para trás pelo punho de aço. Bati as costas contra uma árvore e tossi violentamente, e o mordomo veio para cima de mim para me dar o golpe final. Naquele momento. Revele-se, sapato de boreia. Uva. Oh, que. Kia. O que? Com 3 gritos distintos, uma lâmina tempestuosa passou zunindo pelo local. Então, emergindo das sombras das árvores, surgiu uma guerreira élfica de beleza aterradora, com olhos repletos de espírito de luta. Não vou mais permitir que você faça isso. Quão heroica era a figura dela empunhando a espada de prata que continha o tornado. Ah, mas... Não, tia, não é assim. Não é assim. Aia, aia, ia. Inspirando profundamente, estendi a mão para as costas da minha parceira. Se eu a tocasse, poderia contar a ela. Então, por favor, deixe-me dizer o que eu realmente... Está tudo bem, Ed. Agora você pode descansar. É. Gerou. Não lutem. Não vençam. Porque isto foi um evento perdido. TCH, não esperava que um mágico estivesse me esperando. A jovem franziu a testa descaradamente e estalou a língua para a tia, que estava parada à sua frente. E diante dessa jovem, o mordomo deu 3 passos para trás e ficou ao seu lado, em posição de guarda, e continuou. Ojou-sama, acho que seria melhor se nos retirássemos por enquanto. Claude, você acha mesmo que eu vou deixar uma garotinha como ela me vencer? Quem é uma menininha? Tia protestou veementemente contra as palavras da jovem, mas o mordomo a ignorou e continuou a conversa. A única coisa que estava em seu campo de visão era eu encostada em uma árvore, escondendo o fato de que já havia me recuperado há muito tempo, e olhando para ele. Era óbvio. Eu não diria isso, mas pelo golpe que acabei de levar, não acho que sejam adversários fáceis de derrotar. E, infelizmente, o meu não terminou com o golpe que acabei de desferir. O que significa que... Ah, sim, é verdade. O olhar da dama voltou-se para o homem que ainda estava sentado no chão. Se eu, o mordomo, tia e a dama nos encarássemos, o motivo da disputa, o homem deitado no chão, escaparia sozinho, e o que significa que não haveria motivo para brigar, em outras palavras. A jovem, que entendeu isso perfeitamente, interrompeu a discussão e disse à tia. Certo. Vou deixar este lugar com você. Mas da próxima vez que nos encontrarmos. Ara, você acha que vai haver uma próxima vez? Disse tia. Deixe estar, tia. Ed, tudo bem. Levantei-me em silêncio e, ao ouvir minhas palavras, tia desembainhou a espada. Nesse momento, seria melhor deixar esses caras irem embora para termos mais opções. Ou melhor, se os derrotarmos de forma incontestável, não conseguiremos fazer a próxima jogada, o que seria realmente ruim. Bom dia para você. Vamos lá, Claude. Ah. Bom, então, vou indo. Quando a senhora, que havia se entregado a uma bela demonstração de cortesia, se afastou, o mordomo também fez uma reverência e saiu de cena. E assim, quando eles desapareceram de vista, tia finalmente relaxou a tensão do corpo. Ufa! Por enquanto está tudo resolvido. Ah, sim. Sorria ao ver o rosto sorridente de tia, mas por dentro estava intrigada. Era verdade que tínhamos superado a situação, mas o problema era que a superamos ao contrário. Obrigada por me ajudar. Enquanto eu estava aflita, uma voz me chamou por trás. Virei-me e vi o homem que havíamos salvado parado ali, curvando-se profundamente em minha direção. Bom, é isso por hoje. Muito obrigada. Não, espere um minuto. Ainda tem alguma coisa para mim? Decidi aproveitar a oportunidade que surgiu ao dispensar a senhora e a empresa dela. Se isso não der certo, estarei numa situação difícil e mais pensarei no que fazer quando isso acontecer. Eles só recuaram porque estávamos aqui, não é? Se você estiver sozinho aqui,
eles vão te atacar de novo, não é? Eu lhe disse. É. É verdade mesmo. Certo? Então, vamos lá, pelo menos vamos à cidade juntos. Não vou te obrigar a descobrir o que está acontecendo nem tentar te agradar pedindo que você pague a conta. Bom, você poderia pelo menos me pagar uma bebida. É verdade. Se for só isso, eu entendo. É só por um tempinho, mas por favor, continue me ajudando. Ah, deixa comigo. Respondi as palavras do homem pouco confiável com um soco no peito e um sorriso, e interiormente dei tapinhas no peito em alívio. Graças a Deus. Parece que não precisei fazer a pior escolha de me esgueirar pelas sombras. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou Ed e esta é tia. Quem é você? Ed-san e tia-san, hein? Meu nome é Toby. Toby, estaremos logo atrás de você e também seremos seus acompanhantes. Ok. Toby disse isso e começou a se afastar, e tia e eu o seguimos um pouco atrás. As pontas dos dedos de tia tocaram suavemente minha mão. Ei, Ed, se estivermos seguindo ele, isso significa que esse tal de Toby é o herói? Ah, sim. É verdade, mas... Tia inclinou a cabeça e olhou para mim enquanto eu coçava a cabeça com uma expressão amarga no rosto. Era um pouco constrangedor confessar de repente um fracasso tão grande, mas não havia nada que eu pudesse fazer para esconder isso. Sabe, aquela batalha anterior, na verdade, perder foi o início das minhas aventuras neste mundo. Segundo a minha memória, este era o 16º mundo. Vim aqui pela primeira vez, e de forma semelhante, desafiei a dupla a proteger Toby. Como resultado, fui facilmente nocauteado e Toby foi roubado de seus objetos importantes. E com isso, fui a vários lugares com Toby, o herói, para recuperar as coisas importantes ou daquela dupla e lutar com eles, e foi assim que aconteceu a primeira rodada. Mas desta vez deixamos de lado a premissa de termos sido roubados de algo importante. Já que nada lhe foi tirado, não fazia sentido Toby trabalhar conosco e, consequentemente, não alcançaríamos nosso objetivo de nos juntarmos ao grupo do herói. Eu estava tentando nos deixar acompanhá-lo, mas estava tendo dificuldades. Quando expliquei isso para a tia, ela me olhou com uma expressão muito confusa no rosto. Que diabos é isso? Então por que você não disse isso desde o início? Não, para mim também foi difícil lembrar. Quer dizer, no momento em que me lembrei, levei um soco do velho mordomo, e depois disso, você apareceu antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Talvez eu tenha escolhido a hora errada? Enquanto os ombros de tia se curvavam em decepção, eu gentilmente fortaleci nossas mãos unidas. De jeito nenhum. Eu era apenas um idiota. Mas, bem, a questão é como dar a volta por cima a partir daqui. Há algo que possamos fazer? Estou tentando desesperadamente me lembrar de algo, mas está difícil. Me desculpe, mas você poderia, por favor, conversar com o Toby? Vou pegar algumas informações dessa conversa e elaborar um plano para que possamos acompanhá-lo de alguma forma antes de chegarmos à cidade. Certo. Ei, Toby. Você tem 1 minuto? Fui Aya. Cookie. Toby estava corado enquanto falava com a bela mulher que, de repente, começou a conversar com ele a uma distância em que seus ombros quase se tocavam. Ah, é melhor eu me certificar de dizer isso direito depois. Já vi gente demais se dar mal por não entender a proximidade da tia. No entanto, isso me forneceu informações diversas e tempo para pensar. Primeiro, vou organizar as informações que já tinha em mente. O homem à minha frente era Toby. Ele era o herói deste mundo e parecia estar carregando algo importante, mas eu não sabia o que. Ele não me contou até o final do primeiro round e, pelo jeito dele, não vai me contar honestamente desta vez também. Em contraste, a jovem de cabelos loiros e cachos se chamava Palme Moisha. Popularmente conhecida como a Princesa Gananciosa. Antigamente uma nobre ou membro da realeza, ela foi banida por seu vício de sempre conseguir o que quer, mas agora era uma bandida que percorria o mundo semeando o caos, pois não se sentia mais presa pelas amarras que antes a restringiam.
Ela era uma criminosa procurada com uma recompensa altíssima, mas não havia sido capturada devido à força de seu seguidor, Claude, e também porque ela própria era uma excelente maga. Eles roubavam tudo o que queriam e sempre retribuíam o favor a quem tentasse tomar algo deles. Eles eram uma presença muito problemática, mas também eram problemáticos porque não eram um inimigo que pudesse ser simplesmente derrotado, considerando o rumo dos acontecimentos. Aliás, o motivo pelo qual Toby havia escapado ileso de tais oponentes até então era seu talento para o escapar. Ele tinha o dom de ser um herói da fuga, por assim dizer, mas mesmo assim, não era habilidoso o suficiente para escapar de todos os inimigos no momento. Na verdade, o motivo de estar sendo caçado desta vez era porque ele havia usado todo o seu equipamento de fuga para escapar de Palme e dos outros. Acho que a chave é saber o que Toby está carregando e onde. Se conseguirmos descobrir isso, podemos obter alguma orientação sobre como escoltá-lo até o destino? Você tem todo esse equipamento? Bem, mais ou menos. Desta vez eu estava um pouco despreparado, mas normalmente eu teria deixado aqueles caras para trás rapidinho. Ótimo, ótimo, ótimo. Então você poderia me mostrar pessoalmente algum dia? Ótimo. Então, antes de mais nada, vamos juntos para a próxima cidade? Nota da tradutora: da cidade seguinte a esta, pelo que consegui deduzir. Ai. Diante de mim, tia prometeu, sem hesitar, acompanhar Toby na viagem. Não consegui conter o sorriso bobo que senti ao ver tia, que me olhou por um instante e piscou para mim. Ah, sim. É isso aí. Se uma garota bonita pedir para ele fazer alguma coisa, ele fará, em vez de eu ficar tentando bolar um plano idiota. Ha. Tomei a liberdade de decidir, mas você está de acordo, não é, Ed? Sim, claro que topo. É só mais uma oportunidade para ficarmos juntos. Ah, entendi. O Ed-san também está com você. Isso mesmo. Vamos ter uma ótima viagem juntos, nós três. Sim. Vamos ter uma boa viagem juntos. Bem, sim. Vamos nos divertir. Assim, conseguimos facilmente nos juntar ao grupo do herói Toby, apesar de termos cometido um grande erro em nossa primeira jogada. Bem, tia-san, você não é nada mal. Depois disso, chegamos à cidade próxima sem o ataque que eu temia. Ao passarmos pelo portão e entrarmos na agitação da cidade, Toby falou conosco, apontando na direção de tia. Então, vamos procurar um lugar para ficar por enquanto. Quanto a mim, gostaria de comprar algumas ferramentas necessárias depois disso e sair da cidade por volta do meio-dia de amanhã. Tudo bem para você e para a tia? Ara, você está com tanta pressa. Bom, nós estamos bem. Ei, Ed? Sim, tudo bem. Se tivéssemos acabado de fazer uma longa viagem, provavelmente gostaríamos de descansar por alguns dias, mas não estávamos cansados, já que tínhamos acabado de chegar a este mundo. Eu entendi a urgência de Toby, pois ele carregava algo importante, então não tinha motivos para objetar. Entendo. Que tal nos separarmos depois de nos hospedarmos, e eu te agradeço pelo que você fez durante o jantar? Entendo. Então vamos encontrar um lugar para ficar rapidamente. Concordei com a cabeça ao ouvir as palavras de Toby e caminhamos pela rua principal. Conseguimos um quarto no mesmo lugar caro, porém seguro, que o de Toby, e passamos o tempo comprando lanches extras e outras coisas, e a hora marcada chegou rapidamente. Então, vamos à nossa reunião. Saúde! Num canto de um bar qualquer, brindamos batendo nossas canecas de madeira uma na outra com um baque surdo. O impacto fez com que um pouco do âmbar transbordante derramasse sobre a mesa, e Toby e eu bebemos nossos goles apressadamente. Ah, que delícia! Principalmente quando é de graça. Haha, não hesite em beber. Você me ajudou muito durante o dia. A propósito, quem eram essas pessoas? Tia, a única que bebia vinho de frutas em vez de cerveja, fez essa pergunta casualmente enquanto umedecia a boca e comia um pouco. Era uma pergunta feita por pura curiosidade, já que eu não ousava dizer nada à tia, que não era muito boa em fingir.
Essas pessoas são, em uma palavra, bandidos. Estou carregando um pacote a pedido de alguém, mas sinto que fui descoberto por causa disso. 1. Não devia perguntar o que você está carregando, né? Sim. Me desculpe. Toby inclinou levemente a cabeça, mas Tia inclinou a cabeça suavemente e continuou falando. Mas isso faz sentido? O quê? O que significa? Sim. Não quero sair por aí falando disso, mas nós já sabemos que Toby está carregando algo valioso, não é? Pelo contrário, as pessoas que atacaram Toby provavelmente têm mais informações sobre o que ele está carregando, não é? Só estou me perguntando se faz sentido esconder os detalhes de nós nessa situação. Nota da tradutora, e tia, você é esperta. Eca. Isso é certamente. Certamente é um bom ponto de vista. Toby cruzou os braços e fez uma cara difícil quando lhe fizeram uma pergunta que eu jamais teria imaginado, sabendo o que estava por trás de eu não sei os detalhes da bagagem. Nota da tradutora, significa que ele sabe o que tem no pacote. Não, mas mesmo assim. Você realmente não precisa nos contar se não quiser, ok? Mas se essas pessoas forem atacar novamente no futuro, acho que é uma boa ideia ter guardas, e nesse caso, por que não nos pedir, já que estamos envolvidos nisso para proteger o segredo? E eu só pensei que, se vamos protegê-lo, seria mais fácil fazer isso se soubéssemos o que estamos protegendo, só isso. E eu não vou obrigá-lo a ir comigo se você não quiser. Não gosto disso. Eu adoraria viajar com a tia Sam, mas, e guardas, hein? Não pensei nisso, mas não esperava ser reconhecida por alguém tão importante tão cedo, e Argin. Ora. Não pense tanto. Por agora, que tal fazermos uma boa refeição e tomarmos uns drinks, e depois chegarmos a uma conclusão, certo? Por enquanto, estávamos apenas conversando sobre ir com você para a cidade vizinha. Aqui, beba. Dei um tapa no ombro de Toby, que estava visivelmente aflito, peguei sua caneca e a aproximei de sua boca. Se fosse uma emergência, eu poderia tê-lo encurralado e forçado a chegar a uma conclusão, mas não havia necessidade disso agora. Em vez disso, seria melhor deixá-lo se abrir dessa forma e, aos poucos, permitir que sua cautela se dissipasse. Obrigado, Ed-san. Você não parece diferente de mim, mas parece estar bem acostumado. Qual é o seu nível de aventureiro? Sim. Em resposta à pergunta de Toby, tirei uma placa metálica verde escura da bolsa que carregava na cintura e mostrei a ele. Na placa de metal havia um cristal esculpido em formato oval, sobre o qual brilhavam 4 luzes tênues. Só 4? Achei que você teria pelo menos 6 ou 7 anos se conseguisse fazer aqueles caras voltarem. Fico lisonjeado em ouvir isso. Achamos que temos alguma habilidade, mas não temos nenhuma conquista. Aliás, eu tenho 20 anos, e a tia? Tenho 21 anos. Sou mais velho que você. Sim. A tia é mais velha. Dei uma risadinha discreta com a intromissão vigorosa de tia em nossa conversa. Eu não entendia por que tia era tão obcecada em parecer mais velha e coisas de elfos. No entanto, Toby assentiu com a cabeça, concordando com o que tínhamos dito. Entendo. É realmente difícil subir na hierarquia nessa idade. As pessoas te menosprezam só porque você é jovem. É verdade. Bom, não há motivo para ter pressa, vamos fazer com calma. Sim. Toby não insistiu no assunto enquanto eu tomava meu drink de uma vez. O cartão da Guilda dos Aventureiros era, na verdade, uma falsificação. Nós, que viemos a este mundo hoje, não teríamos nenhum documento de identidade neste mundo. Assim que saímos de Toby, aparecemos na guilda e concluímos o registro, mas não haveria confiança nenhuma se disséssemos que éramos aprendizes que tínhamos acabado de nos registrar naquele dia. Então, copiei a carta de um aventureiro aleatório por perto com minha habilidade de banimento copiar e falsificar.
É claro que era uma falsificação, então, se olhasse com atenção, a discrepância seria perceptível, e nem mesmo a guilda dos aventureiros poderia usá-la, e ou melhor, eles nos prenderiam no momento em que tentássemos usá-la, mas ninguém presta muita atenção ao cartão em um bar, e se por algum motivo fossemos solicitados, poderíamos simplesmente mostrar o cartão verdadeiro que acabamos de registrar, então decidimos que isso seria suficiente como medida temporária. Estávamos enganando, e ou melhor, enganando-o ao máximo. Então, eu me sentia mal por Toby, mas, pensando bem, nossa existência era como um monte de mentiras básicas. Mas não é uma má ideia aumentar o número de funcionários para agregar prestígio. Estou aberto a pedidos difíceis, sabe? Posso conseguir um contrato para você por um preço bem mais em conta do que o de mercado, disse Toby. Entendo. Vou pensar seriamente sobre isso. Ok. Fufu, eu ficaria muito feliz em viajar com você. Sim, sim. Vou pensar nisso com muita seriedade. Quando era eu, ele apenas assentiu normalmente, mas quando tia contou para Toby, suas bochechas coraram e ele assentiu profundamente, de uma forma diferente de quando está bêbado. A reação de Toby era fácil de entender. Ei, Toby. Por acaso, se aquela moça ali pegasse na sua mão e implorasse me dê seu pacote, você não entregaria, entregaria? Ué. E isso não é verdade. Por que você está tão hesitante? Não queria ser insistente demais, mas Toby, você devia mesmo nos contratar, sabe? Vou pensar nisso. Sim, sério. Toby engoliu o drink de uma vez, tentando reprimir sua angústia. Não pude deixar de dar uma risadinha ao perceber um lado do Toby heróico que eu não tinha notado na primeira rodada. Após um jantar agradável, mas um tanto tenso, o dia seguinte amanheceu. Saímos da cidade conforme o planejado e chegamos à planície, um pouco afastados da estrada. O motivo, claro, era para Toby mostrar a tia no que ele era bom e para nos mostrar do que ele era capaz. Meu estilo básico de luta é este. Toby apontou para 3 saquinhos pequenos na cintura. Tirou de cada um deles uma bolinha redonda do tamanho de uma unha e a segurou na palma da mão para nos mostrar. Ah, uma bola mágica. O que é isso? Eu sabia, mas tia, que não sabia, olhava alternadamente para as bolas nas mãos dele e para o rosto de Toby. Então, Toby pegou lentamente uma delas e a atirou no chão com toda a força que tinha. Uau, que fumaça é essa? Ah, mas não tem um cheiro químico forte? Hahaha, isto é uma bola de fumaça que bloqueia a visão do inimigo e esconde nossa presença. Parece fumaça, mas não é fumaça de algo queimando, então você não precisa se preocupar em inalá-la. Ah, entendi. É verdade, se eu colocar a mão lá dentro, não consigo ver, desapareceu. Tia movia a mão para dentro e para fora da fumaça produzida, mas após cerca de 10 segundos de efeito, a fumaça desapareceu sem deixar vestígios. Como foi gerada por magia, nenhum rastro dela permanece em lugar nenhum. A próxima é uma bola de luz. Ao bater nela no chão, ela produz uma luz muito ofuscante. Se você olhar diretamente para ela, seus olhos vão doer, então tenha cuidado. Lá vamos nós. Toby bateu com força no chão e, uma flor de luz desabrochou em seu lugar. Mesmo sabendo disso de antemão, o brilho da luz era excepcional. Ah, meus olhos estão formigando. Isso é intenso, exclamou tia. Se você usar na frente de um oponente que está te perseguindo, pode ser bem eficaz. No entanto, como você pode ver, brilha apenas por um instante, então se você errar o tempo, será completamente desperdiçado. E a última é esta bola acústica. Ela faz um barulho alto, então tome cuidado. Quando Toby bateu a bola no chão 3 vezes, o som seco de metal contra metal ecoou pela área. Mesmo com os ouvidos tapados, ainda senti o impacto como se uma estaca fina tivesse sido cravada na minha cabeça. Ah, não! Isso não é bom. Meus ouvidos. Ei, você está bem, tia? Me desculpe. Você está bem. De alguma forma estou bem, mas isso é bem difícil para alguém com boa audição.
Diferente da luz de antes, não conseguimos bloqueá-la completamente, mesmo que soubéssemos que ela estava vindo. Tia, apertando firmemente suas longas orelhas, disse com lágrimas nos olhos. Ah, tia certamente tinha boas orelhas. Isso deve ter sido bastante doloroso para ela. Acho que sim. O motivo mais comum para usar isso é porque é eficaz não só contra humanos, mas também contra feras e demônios. Também existem umas bolas fedorentas bem fedorentas, mas essas são um pouco. Pare. Você não precisa fazer isso. Eu sei. Acabei de sair da cidade e não quero ficar fedendo. Tenho que concordar com a tia, que parecia seriamente enojada. O motivo pelo qual as bolas podres, que eram extremamente eficazes contra quem tinha olfato apurado, não eram muito populares era porque quem as usava também ficava com mau cheiro, independentemente de como as utilizasse. Entendo. E mais uma coisa, essa será minha carta na manga. Não posso deixar você me contar sobre isso? Não importa. Mesmo que você saiba, não conseguirá lidar com isso. Sorrindo com as palavras de tia, Toby levantou o pé para nos mostrar seus sapatos. O sapato tinha um anel de metal ao redor do peito do pé, e duas pequenas saliências de metal podiam ser vistas onde ele se encontrava com a sola. Esta é uma ferramenta mágica. Se eu colocar poder mágico nela assim e depois entrar nela após ativá-la, eu posso. Toby desceu até o chão e então levantou o pé. A grama cresceu em cada uma das duas pequenas depressões no solo e se enrolou no centro, formando um pequeno círculo. Gerar plantas? Não, acho que ele não consegue fazer isso. Você está plantando sementes na terra e fazendo-as crescer rapidamente? Nossa, é verdade. Sim, tem uma semente especial plantada nessa ponta afiada, e toda vez que eu piso aqui, a grama cresce na trilha e vira uma armadilha para o meu pé. Dito isso, Toby deu alguns passos, e a cada movimento, um círculo de grama se formava com suas pegadas. Que visão estranha, mas, apesar das aparências, era uma pegadinha bem desagradável. Se eles não souberem nada sobre isso, podemos simplesmente deixá-los cair, e se eles souberem que temos isso, podemos diminuir a velocidade deles, forçando-os a prestar mais atenção aos seus pés. Enquanto conversamos, a grama que cresceu ali estava murchando e morrendo rapidamente. Esta parecia se desfazer no chão como uma erva daninha em decomposição em cerca de 30 segundos. Se durasse tanto tempo, seria o suficiente para detê-los. Basicamente, meu estilo de luta consiste em usar uma combinação dessas técnicas para escapar do inimigo. Para ser sincero, não sou muito fã de combate direto. O que você acha disso? É difícil impedir completamente que você destrua a visão e a audição deles ou que diminua a velocidade de seus passos, mesmo que eles saibam que você vai usar esses tipos de golpes. Além disso, é uma estratégia razoável aproveitar uma brecha para derrotá-los ou fugir. É verdade. Acho que seria bem assustador se eu fosse atingido por isso à primeira vista. No entanto, depender de ferramentas mágicas para qualquer fim é um pouco assustador. E não é difícil lidar com ataques à distância praticamente só com uma bola de fumaça? Se você for atacado de uma área desobstruída, mesmo que dispare várias bolas de fumaça, provavelmente será derrotado por arcos ou magia, certo? Perguntei. Sim, eu sei, mas ainda é difícil estar totalmente preparado para todas as situações. Bem, é claro que é. Uma coisa era ter consciência das próprias fraquezas, outra bem diferente era ser capaz de compensá-las. No mínimo, seria difícil até mesmo para os heróis das histórias lidarem com todas as situações sozinhos. É por isso que até os heróis formavam grupos. Nesse caso, por que você não nos contrata? Comigo na vanguarda, um espadachim, e tia na retaguarda, uma usuária de espíritos, acho que podemos lidar com uma ampla gama de situações. A propósito, quanto você cobraria? Sim. Se não estivermos incluindo as despesas, que tal 2 moedas de prata por pessoa por dia? Toby concordou, e eu fingi pensar um pouco antes de lhe dizer isso.
Se fosse barato demais, ele ficaria desconfiado, e se fosse caro demais, não nos contrataria, mas considerando a classe da pousada onde ficamos ontem e a habilidade que demonstramos, isso deveria fazê-lo pensar que é o barato o suficiente. Que tal? Supondo que sejam 4 moedas de prata por dia, certo? Mas se quisermos ir até Curir, não consigo com o que tenho agora. Você se importaria se eu respondesse quando chegarmos à próxima cidade? Tenho algumas coisas para resolver por lá. Não importa. Não temos nada urgente por aqui. Certo? Sim, estamos bem. Não se preocupe, não vamos fugir, está tudo bem. Muito obrigado. Bom, vamos para a próxima cidade por enquanto. Embora não tivéssemos nos juntado oficialmente à equipe, ainda tínhamos esperança. Continuamos nosso caminho até a próxima cidade e chegamos lá sem incidentes. Assim que atravessamos os portões da cidade, Toby deu um tapinha no peito, aliviado, e sorriu. Ah, graças a Deus. Chegamos sem nenhum problema. Sim. Ao contrário de Toby, que parecia estar de bom humor, eu estava um pouco impaciente por dentro. Eu esperava um ataque de Palme dos outros, então o fato de nada ter acontecido foi inesperado. Não me diga que você está pensando que, ao não ousar atacá-lo, fará com que ele precise de menos escolta e, assim, nos afastará dele? Essa era a última coisa que queríamos fazer, e a última coisa que Toby queria fazer. Toby só liberaria o dinheiro para nos contratar se a ameaça fosse muito remota, e não poderíamos obrigá-lo a nos deixar ir se ele se recusasse. No mínimo, uma poderosa besta mágica. Será que é um demônio? Seria um pouco diferente se eles tivessem atacado, mas não havia nada parecido na estrada, e não havia bandidos atacando um pequeno grupo de mercadores armados, muito menos mercadores em carruagens. Naquele momento, comecei a pensar em apelar para um senso de crise a partir de uma perspectiva diferente e de alguma forma convencê-lo a nos contratar. Oh, ho, 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 ho. Que tal um delicioso e delicioso bourgeoisie aqui? Nota da tradutora, basicamente carne grelhada, só que comida de outro mundo. Recomendado por Ojou-sama. Em uma das ruas da cidade, um casal que reconheci claramente estava, por algum motivo, montando uma barraca para vender espetinhos grelhados.